Hoje no programa Abrindo a Gaiola, vamos conversar sobre o tema Suas emoções definem a sua vida. Então queremos começar refletindo o seguinte: qual que é o objetivo da sua vida? Para que você está aqui? O que é que você está fazendo aqui na Terra? Nós sempre falamos aqui no programa Abrindo a Gaiola que o nosso foco, o nosso objetivo é ganhar a existência. Mas o que significa ganhar a existência? Seria, ao desencarnar, morrermos, estarmos espiritualmente melhores do que quando reencarnamos. E aí, Ururaí? Esse é o objetivo principal do estágio da pessoa, né? Quando ela vai fazer um estágio, né, de um curso, por exemplo, fora do país, quando termina esse estágio, ela espera terminar o estágio tendo aprendido muito mais, sabendo muito mais do que quando ela chegou, né, no estágio. Então, a nossa passagem aqui na Terra é um estágio, né? Ele tem um propósito. E esse propósito deve fazer o quê? Fazer com que você se esforce, né? Fazer com que você faça a sua parte para ganhar essa existência. Não apenas perder tempo, mas perder uma grande oportunidade na sua vida de praticar a lei do progresso, progredir espiritualmente. E aí vamos lembrar que não é só ter conhecimento, é a aplicação do conhecimento conquistado, né? Porque não adianta nada eu saber, mas não fazer. Estamos aqui para falar da ação, né? Haja vista que o termo é transformação, né? Então isso que você falou é muito forte. Quer dizer, aprender para crescer e mudar. O propósito é mudar, mais do que isso, se transformar. E começa pela informação. Se eu quero ganhar a existência, eu preciso inicialmente focar em o que eu sou, quem que eu sou, qual é a minha essência, do que eu sou formada, né? Quem somos nós? Vamos pensar assim. Aqui na nossa existência, em termos de quem somos nós, é o nosso personagem. Então, hoje eu sou Márcia, você é Ururaí e você é o nome que você tem. Então, quem somos nós é personagem. Mas qual que é a nossa essência, Ururaí? Pois é, o ensino, a consciência da sua essência que vai fazer toda a diferença, né? Você é espírito e isso é fundamental. Então, assim como existe essa gaiola aqui, por exemplo, é de ferro, o copo é de vidro, quer dizer, a essência da gaiola é de ferro, a essência desse copo é de vidro. De acordo com a essência, leis serão aplicadas, irão funcionar ou não, em função dessa essência. Então, por isso a importância de você entender que você é espírito. E se você é espírito, você está submetido, subordinado, deve estar submisso às leis espirituais, que nada mais são do que leis naturais, leis divinas que regem o universo, né, Márcia? Não é só aqui no planeta Terra. As leis espirituais regem o universo, regem os bilhões de planetas e as bilhões de galáxias que existem no mundo. Então, do mesmo jeito, como nós estamos colocando aqui, do mesmo jeito que nós entendemos todos esses conceitos, vamos trazer de uma forma bem prática. Você não é o personagem que você ostenta. Eu não sou o personagem, nós estamos esse personagem. Eu estou Márcia, você está Ururaí, e isso é uma passagem, é um estágio, é um pedaço de toda a nossa existência. E aí então, se eu sou espírito, se você é espírito, existem leis regendo o mundo espiritual, que são as leis espirituais, ou leis divinas, que são leis naturais, leis que estão acontecendo naturalmente. Essas leis são leis morais, leis naturais, que vão reger a nossa essência, que vão reger a nossa natureza enquanto estamos aqui na Terra. Exatamente. Então, você como personagem, você como quem é passageiro. A você como espírito, né? O que você é,
Isso não, isso é eterno. Então você, como mãe, é passageiro, você, como filho, é passageiro, seu filho, sua mãe, seus familiares, seus amigos, todos são espíritos, né? E isso é fundamental para a gente gerar uma sensação cada vez melhor aqui no nosso estágio, né? Então vamos falar assim, você, enquanto espírito, qual que é a nossa origem, né? Já que nós somos espíritos, qual que é a nossa origem? Né? De onde nós viemos? Né? Qual que é a nossa natureza? Então, do que a gente é feito? E qual que é o nosso destino? Para onde que a gente vai? E, com isso, o Espiritismo, ele nos liberta de uma forma, assim, espetacular. Porque ele nos dá essa resposta. O Espiritismo não tem resposta para tudo, por favor. Mas para o necessário, para a nossa felicidade aqui na Terra, as respostas necessárias para a gente ganhar essa existência, nós temos no Espiritismo, começando pela cartilha O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Então, a origem, quer dizer, de onde tudo começa? Tudo começa da vontade da inteligência suprema em compartilhar o seu amor, porque o amor absoluto expande o seu amor na sua criação, né? Naquilo que ele gera. Então ele gera os espíritos, essa inteligência suprema, para que a gente desfrute dessa felicidade disponível para todos nós. Natureza, né? Somos espíritos. Como espírito, nós estamos sujeitos a leis. Então, é essas leis que a gente aprende com o Espiritismo que a gente deve aplicar no nosso dia a dia. E o nosso destino é a felicidade completa, felicidade absoluta, mesmo que por enquanto seja relativa ou incompleta, né? E daí é importante falarmos da diferença entre espiritualismo e materialismo. Porque como nós somos espíritos, não dá para sentir felicidade baseando essa felicidade nas leis materiais. Porque a felicidade, ela não é originada da mentalidade materialista. A felicidade, as coisas materiais, elas são necessárias para a nossa vida, nós vivemos em sociedade, precisamos dos bens materiais, das coisas materiais, e é importante entendermos que os bens materiais eles vão gerar alegria e prazer enquanto estamos aqui na Terra. A felicidade, diferentemente, ela já é gerada a partir das emoções. E a emoção, por excelência, ela é o amor vivenciado. Então não tem como eu desejar me sentir feliz baseando essa felicidade nas coisas materiais. Porque a felicidade, ela é baseada no amor. E o amor tem que ser vivenciado. É esse amor vivenciado que vai gerar a felicidade. Então a felicidade, ela é gerada a partir do momento em que eu vivencio e pratico o amor, né? O amor vivenciado. E às vezes as pessoas perguntam assim, mas como? Que história é essa que a felicidade é o nosso destino? Haja vista que Kardec, lá no Evangelho, ele questiona, né? A felicidade não é deste mundo. Aí ele vai questionar isso, mostrando que a felicidade completa não é deste mundo, mas a relativa ou incompleta, o quanto possível, ele diz isso ainda, cabe a cada um de nós. Mesmo porque nós temos os mundos primitivos, que depois se transformam em mundos de provas e expiações, depois regeneração, depois felizes, olha aí o destino para a felicidade, e depois celestiais, onde a felicidade é completa. Então, esse é o seu propósito. E aí, então, o que acontece? A felicidade, ela é gerada a partir das emoções, né? E a emoção, por excelência, que gera a felicidade, é o amor amado, né? Por quê? As pessoas perguntam assim, né? Ah, mas o que é felicidade para você? Cada um tem o seu jeito de ser feliz. Não, isso não existe. Isso é livros de autoajuda.
Nós já sabemos, inclusive pela neurociência, que quando você ama, ao amar, você produz ocitocina e gera felicidade, você produz serotonina. Então só existe felicidade quando você vivencia o amor. E olha que interessante. Quando você ama e gera ocitocina dentro de você, ao expressar esse amor para alguém, o que vai acontecer? A pessoa vai se sentir amada. E ao se sentir amada, ela também produz ocitocina. Então aí nós fazemos o ciclo virtuoso do amar, não é? Que gera a felicidade. A felicidade. Né? Que lindo isso, né? Naturalmente. A matéria, as coisas, nunca vão expressar um sentimento por você. Então, por exemplo, o carro, a roupa que você tem são importantes para que você possa viver aqui na Terra. Mas eles nunca vão expressar amor, nunca vão sentir saudades de você. Então tem um exemplo que a gente até brinca, né? A roupa, por mais que você goste dela, ela nunca vai ficar com saudades de você. Quando você vai vestir a roupa não vai expressar para você, puxa, há quanto tempo você não me usa? Não existe essa troca. O carro, por mais que você cuide dele, ele nunca vai expressar gratidão por você estar cuidando, por você estar limpando esse carro. A joia nunca vai expressar saudade, gratidão, amor, nunca. Por quê? Porque são coisas. Então, as coisas, a matéria, elas se prestam à vida material. E é importante nós entendermos que nós necessitamos trabalhar o que não é matéria, o que é emoção, para que a gente possa trabalhar as emoções, a vida espiritual. Então, como você disse, quer dizer, a gente necessita das coisas materiais. Por favor, né, que todos tenham o necessário, todos, todas e todos. Agora, o foco, a sua prioridade não deve ser isso. Por quê? Porque nós estamos num mundo materialista, capitalista, onde a prioridade se tornam as coisas materiais. E é para isso que nós estamos aqui, para abrir a sua mente, abrir a gaiola da sua mente, no sentido de te lembrar que, cara, você é espírito. Use as coisas materiais, desfrute das coisas materiais, mas lembre-se, foque na sua transformação. Aliás, também compartilhe as coisas materiais, mas foque no seu progresso espiritual. Jesus tem uma fala muito interessante sobre isso, né? Onde ele diz assim, eu venci o mundo. E as pessoas querem vencer no mundo. Quer dizer, elas vão na contramão. E não vai dar certo, né, Márcio? Por isso que a gente vê tantos transtornos mentais por aí, tanto suicídio, tanta coisa, porque há uma distorção dos valores. E os valores são espirituais, sem desprezar os materiais. É apenas uma questão de prioridade. E a gente que trabalha com consultório, né? Quantas vezes as pessoas chegam e dizem assim, nossa, doutora, eu tenho tudo, mas não consigo ser feliz. Então, porque a felicidade não está nas coisas. A felicidade está nesse compartilhamento de emoções. Então, o nosso foco deveria ser treinar a nossa mente, o nosso cérebro, para estarmos mais com as pessoas, para compartilharmos mais as nossas emoções. Ah, mas eu não tenho emoções boas. Eu sou uma pessoa amarga, eu não tenho coisas boas. Então vamos trabalhar isso. Porque na visão materialista, o cérebro produz a emoção através da mente. Na visão espiritualista, o espírito produz a emoção e o cérebro reage a essa emoção produzindo os neurotransmissores. Então o neurônio não produz emoção, ele reage à emoção. E isso é fundamental para a sua felicidade, para você ganhar a existência. Quem ama é você, não é o seu espírito. A gente ouve pessoas falando assim, não, porque o seu espírito, o meu espírito... Não, você é o espírito. Quem ama é você. E o cérebro reage a essa emoção
produzindo um neurotransmissor correspondente, porque toda emoção tem um neurotransmissor correspondente, né? Então, quando eu, enquanto espírito, quando eu amo alguém, o meu cérebro produz ocitocina. Quando eu sinto alegria ou prazer, o meu cérebro produz dopamina. Quando eu sinto felicidade, o meu cérebro produz serotonina. E quando eu sinto raiva, eu produzo cortisol. Então, eu sinto e aí produzo. E aí a gente entra na descoberta de que, peraí, então eu posso controlar as minhas emoções. Por quê? Porque você, como espírito, você é a fonte das emoções para você. O mundo materialista, né, Márcia, ele tenta vender emoções. E algumas pessoas compram, achando que está comprando a emoção, né? Compre aqui e seja feliz. Isso é uma mentira. Isso é um estelionato, né? Compre esse copo e aí você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Não, não é assim, não é a coisa, é a emoção que eu gero dentro de mim. No máximo, a coisa que você compra vai gerar alegria ou prazer e vai produzir dopamina, né? Mas dopamina, e o cérebro sabe disso, interessante, né? A pessoa pode cair nesse engano, nesse estelionato, no auto-engano, mas o cérebro sabe exatamente o que é alegria e prazer, e ele produz dopamina, e o que é amor, e ele produz ocitocina. Então, os antidepressivos, eles são usados para modular a serotonina no nosso cérebro, né? Você vai explicar um pouquinho sobre isso? Porque a própria indústria farmacêutica utiliza essa distorção que existe com relação à alegria, prazer e felicidade para investir em medicamentos que inibem a produção da serotonina, a perda da serotonina. Então nós temos antidepressivos que a gente chama de ISRS, inibidores seletivos de recaptação da serotonina, onde, por algum motivo, a pessoa produz serotonina, né, por felicidade, mas também, por algum motivo, ela perde, ela provoca a reabsorção, a recaptação, a perda da serotonina. Como? Por culpa, medo, tristeza crônica, algumas infelicidade, algumas emoções que ela produz dentro dela acaba provocando essa perda da serotonina. Aí ela toma um antidepressivo e o antidepressivo impede a perda dessa serotonina lá na fenda sináptica. E a pessoa tem uma sensação melhor. Só que, lembrando, é remédio, é para remediar a situação, porque a cura mesmo vai estar dentro dela. Então vamos lembrar que a causa da depressão não é só física, porque nós somos seres espirituais e, por consequência, somos seres emocionais. O espírito, através da mente, ele interfere no cérebro e o cérebro interfere no corpo. Mas é o espírito que pensa, é o espírito que comanda tudo isso. Ao pensar, o espírito emite ondas mentais, essas ondas mentais interferem no cérebro e aí o cérebro vai refletir no corpo físico. E aí então surge a psicossomática. Que é a prova disso tudo, né? Hoje, um grande número de doenças tem como causa a psicossomática, né? O que é isso? Psico, mente, espírito, emoções, soma o corpo. Então, o seu corpo reage imediatamente às suas emoções. Tanto pode reagir diante da infelicidade, como pode reagir também quando você gera, quando você produz felicidade. Então a psicossomática hoje nos explica uma série de coisas. Aliás, nós vamos mais longe, né? Hoje, além da psicossomática, existe a psico, neuro, endócrino, imuno, vasculo, genética. Quer dizer, o que quer dizer tudo isso? Que existe uma hierarquia dos sistemas dentro de você. Exemplo, você fica irritado, aí tua pressão arterial sobe.
Então, psico, irritação, endócrino, imuno, vasculo, quer dizer, o sistema vascular, há ali uma contração, pronto, aumenta a pressão arterial diante de um estímulo infeliz, de uma emoção infeliz. Você sente medo, tem uma diarreia. Sente medo, tem uma diarreia. Quer dizer, há uma correlação direta, instantânea. A todo momento você está pensando como um espírito. E de acordo com o seu padrão mental, você está gerando mais felicidade ou menos felicidade, mais saúde ou mais doença. Como o tema hoje é o de que as suas emoções definem a sua vida, a gente quer trabalhar essa ideia de que a mente sã vai gerar um corpo são. Por quê? Porque isso é um cultivo, isso não é uma improvisação. Você pode modular a sua mente para gerar emoções positivas, da mesma forma como muitas vezes nós modulamos a mente para vivermos o tempo todo sob pressão, para vivermos o tempo todo se sentindo ameaçados. Então, com base nessas leis espirituais que regem os nossos espíritos, você, enquanto espírito, tem o controle da sua mente, porque você tem o controle dos seus pensamentos. E são esses pensamentos que vão gerar as ondas mentais, que vão provocar as emoções, e as emoções vão desembocar no seu corpo. Então, o exemplo que a gente sempre usa é quando você está em alguma situação e alguém começa a contar uma história triste. E aí, daqui a pouco, está todo mundo chorando. E aí a gente pensa assim, nossa, mas aquela história triste aconteceu com uma pessoa. Só que essa pessoa acabou desencadeando em todos os outros ondas mentais também de tristeza e que provocaram, elas acionaram no organismo de cada uma o que foi necessário para provocar as lágrimas. Da mesma forma, uma história engraçada, gerando um grupo de risadas, né? Todo mundo rindo sem parar. Por quê? Porque é esse o processo. Então, quer dizer, o que é importante para você? Você entender que você é espírito e, como espírito, você é dono das suas emoções, através dos pensamentos. Quais pensamentos você anda gerando no seu dia a dia? Aliás, lembrando que a única atividade do espírito é pensar, né? Assim que desencarnarmos, é a única coisa que nós iremos fazer, porque tudo é uma consequência desse pensamento, né? Então, o ato de pensar, que é o ato que o espírito faz, gera emoção, essa emoção provoca um sentimento, e é esse sentimento que vai gerar o comportamento. E aí o comportamento vai interferir no relacionamento, que é na base da sociedade, é o nosso maior desafio. Então aí as pessoas ficam pensando, puxa, eu preciso melhorar o meu relacionamento, né? Todos nós, esse é o nosso maior desafio, que é a vida em sociedade. Para melhorar o relacionamento, você necessita melhorar o seu comportamento. Para melhorar o comportamento, você necessita melhorar as suas emoções, os seus sentimentos. Para melhorar as suas emoções, os seus sentimentos, melhorar os seus pensamentos, né? É daí que tudo começa. Quer dizer, o que é que você anda pensando? Não é à toa que Jesus falava, né? Vigiar. Aliás, ele que ensinou isso primeiro na história da humanidade a falar sobre isso, quando ele diz vigiai e orai. Né? Quer dizer, se você vigia, você não vai precisar orar depois, né? Orar no sentido de pedir alguma coisa, né? Quando falamos em pensar, nós só podemos pensar de duas formas, ou por imagem, ou por som. Então a gente pensa dessas duas formas, né? Quando passa um filme da sua vida dentro da sua mente, você está o tempo todo sendo o produtor, o diretor, o ator principal, é você quem está vivenciando isso. Porque uma das características do som, por exemplo, é a voz mental. O que você fica falando dentro da sua mente? A todo momento, você está dentro da sua mente gerando felicidade ou infelicidade através do que você fica falando dentro de você. Então você pode e deve começar a controlar a sua voz mental.
pensar, prestar mais atenção o que é que você anda falando aí dentro de você, né? Porque controlando essa voz mental, você vai controlar as suas emoções. Ao controlar a voz mental, você vai gerar consequências no seu cérebro e no seu corpo. E aí, quando você assume esse controle da voz mental, você pode modular a sua voz mental para ser mais feliz. Você vai se tornar uma pessoa mais feliz a partir desse controle. Porque a saúde nem sempre gera felicidade, mas a felicidade gera saúde. Então, se você tem pensamentos de saúde, de bem-estar, você vai estar gerando mais felicidade no seu dia a dia. E com certeza você vai estar evitando ansiedade, você vai estar evitando medo, culpa, que são disfunções da mente, evitáveis, né? E a gente pode, com isso, gerar mais felicidade. Assumir o controle dos seus pensamentos é assumir o controle da sua voz mental. Ao assumir o controle da voz mental, eu impeço que qualquer influência exterior interfira, inclusive as influências espirituais. Eu interrompo qualquer tipo de acesso ao que eu sinto e ao que eu penso. Haja vista que no Livro dos Espíritos, questão 459, quando Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossa mente, os espíritos respondem muito mais do que imaginam, a ponto de muitas vezes eles controlarem a sua vida. Eles que vos dirigem. Eles que vos dirigem. Então, o que você está pensando, está em sintonia, gera uma sintonia com os espíritos que estão à sua volta. Você é rodeado por espíritos, não só desencarnados, mas encarnados, né, por pessoas que pensam exatamente como você pensa, né? Então, as suas emoções definem a sua vida. Preste atenção, porque o seu pensamento tem uma vibração que vai produzir uma frequência e que vai corresponder a uma sintonia. Cuide disso. Esteja atento a isso, cuidando das suas emoções para gerar uma vida mais feliz. Ou seja, tudo está no seu controle. O seu destino está no seu controle. A sua vida está no seu controle. As suas emoções estão no seu controle. Controle a sua vida controlando as suas emoções. Escolha ser muito mais feliz do que você tem sido. Gratidão e felicidade.